Sigo vivo, eu ainda estou aqui por causa de você. E no melhor de 10, o próximo adversário é Tainá Espinosa. Oi, gente, ó, é facinho, tá? Só vocês verem aí as nossas respostas, ver com quem vocês concordam mais, eu espero que seja realmente comigo. E aí vocês votam, e aí é só curtir o comentário que vai estar aqui no vídeo, dizendo que vocês concordam comigo. Concordem comigo, vai. Vamos tirar o formiga desse negócio aqui. Qual brasileiro é mais ídolo em um clube europeu? E acho que é Juninho Pernambucano com sobras. Ele praticamente refundou o Lyon, criou uma dinastia do Lyon na França e ainda incomodou uma porção de gente na Liga dos Campeões, incluindo aí o seu Real Madrid. Portanto, Lyon deve muito ao Juninho e não só ele é um ídolo absurdo, que ele hoje é dirigente lá, quase que dono do clube. Eu fiquei aqui na dúvida entre o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, porque eu acho que a partir da chegada dele muda a cara do Barcelona e a história do Barcelona ela cresce muito a partir dali. Mas eu vou ficar com o Zico na Udinese. Ah, mas o Zico não ganhou nada na Udinese? Sim, é verdade. Mas o cara consegue ser ídolo sem ganhar, eu acho que isso é muito grande. E ele representa muito pra torcida da Udinese. Em 2009 ele recebeu o título de cidadão honorário de Udine. Em 2017, quando o clube fez 120 anos, teve uma puta festa, ele foi lá, foi ovacionado pela torcida e tinha uma faixa que era muito legal, que diz: graças a você o mundo nos conheceu. Acho que isso já diz muito. Minha seleção da década no futebol brasileiro. Vamos lá, eu fui aqui com caras que jogaram mais tempo num alto nível, tá? Então eu vou de Cássio, vou de Fagner, na lateral direita, e esse acho que muita gente vai discordar, mas eu acho que mantém um alto nível também há muitos anos, também campeão com o Corinthians. Jeromel, na zaga junto com o Gil. E na lateral esquerda, confesso que fiquei na dúvida, mas vou de Fábio Santos, que foi campeão brasileiro com o Corinthians, campeão da Libertadores com o Corinthians, depois sai, mas volta e vai para o Atlético Mineiro. Acho que é o mais regular desses todos. Depois eu sigo com o Bruno Henrique, que hoje tá no Palmeiras, mas que foi campeão brasileiro com o Corinthians em 15 e com o Palmeiras. Arthur, que foi importantíssimo na conquista do Grêmio da Libertadores de 2017. Thiago Neves, que foi campeão com o Fluminense, que foi campeão com o Cruzeiro. Neymar, e aí o Neymar ficou pouco tempo, porque ele sai em 2013, mas é o Neymar. Dudu, que mantém um nível altíssimo. E aqui eu vou de William, que também tá no Palmeiras, que é campeão brasileiro com o Corinthians, campeão da Libertadores com o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, de Copas do Brasil com o Cruzeiro, campeão brasileiro com o Palmeiras. Acho que precisa estar nessa seleção, joga em altíssimo nível. Pra mim, um dos jogadores mais subvalorizados que temos no Brasil. A produção alertou para não ir por grife e ir pelo que os caras jogaram no Brasil. Então eu adaptei aqui minha seleção, fiz um 3-5-2 serelepe, que na mão de um técnico inventivo ia dar um caldo bonito. Vamos lá, Cássio no gol, Fagner, Dedé e Jeromel. E aí o Fagner com bola vai sair um pouquinho mais. Ralf e Paulinho à frente, neste meio campo, que ainda tem Everton Ribeiro mais centralizado, Dudu e Bruno Henrique. E lá na frente, como referências, Gabigol e Fred. Que time fantástico, viu? Se botasse numa Copa do Mundo, inclusive, era capaz de fazer um qualquer aí. Jogador mais folclórico. Aqui eu confesso que eu fiquei numa dúvida. Cara, tem um monte, viu? No primeiro momento eu quis falar Higuita, depois eu falei Valderrama, mas no final das contas é porque ele é tão craque, que a gente esquece o lado folclórico. Mas são tantas histórias malucas. A biografia dessa figura, inclusive, ela é tão doida que você fica, meu irmão, não é possível que isso tenha sido verdade. Nenhum roteirista de cinema pensaria numa história assim. Mas ele viveu isso, chama-se Diego Armando Maradona. Pra mim, ninguém tem mais folclore que este rapaz. Só que ele também tem muita bola, né? Então, às vezes, a gente esquece o quão folclórico o Maradona é. Ducão. Pensei mais nos jogadores dos anos 90, tá? Eu tô pensando sempre em coisas que eu vivi mais e que eu vi mais. Viola, pra mim, era um cara bem folclórico. Fazia dancinha e tudo mais. Amaral é um cara até hoje folclórico demais. Mas eu vou de Vampeta, porque eu acho que o Vampeta era muito folclórico e foi campeão do mundo com a seleção brasileira, né? Então eu vou de Vampeta nessa, pelo que ele conseguiu atingir na carreira, juntando com o folclore, o nível de Vampeta, das brincadeiras, do que ele fala, de o Flamengo finge que paga e a gente finge que joga, enfim, eu vou de Vampeta. Gabriel Mobili,
sugeriu esta pergunta. O Beri perguntou pra gente qual o melhor jogador por posição atualmente. Então, goleiro, eu vou de Ter Stegen, do Barcelona. Fico na dúvida junto com ele do Alisson e do Oblak. Mas eu vou de Ter Stegen porque eu acho que ele tá aí muito bem nessas últimas 2 temporadas. Van Dijk, zagueiro do Liverpool, que pra mim não tem nem discussão, não dá pra colocar ninguém nesse mesmo nível dele hoje. Alexander-Arnold, também do Liverpool, que eu acho um baita de um lateral. Até caiu um pouquinho de produção nesse momento da temporada antes da quarentena, mas vinha de uma produção incrível. Messi, como meia, não preciso dizer muito. Cristiano Ronaldo, como atacante, acho que também não preciso dizer muito. Vamos lá, goleiro, pra mim, Ter Stegen. E o Alisson, muito bom, mas eu acho o Ter Stegen melhor. Lateral, Alexander-Arnold, e acho que, com sobras nesse momento. Na zaga, Van Dijk, a gente tá falando de momento, né? No meio-campo, Kevin De Bruyne, domina todas as funções e é um monstro. E no ataque, desculpe, enquanto ele estiver vivo, será ele Lionel, mais conhecido como Messi. Qual a música mais bonita de uma torcida? Aí é pra ferrar a cidadã. Eu gosto muito dessa música que explodiu agora do Flamengo, dezembro de 81. Acho a letra muito legal, a melodia muito boa. Mas tem uma que vale pra várias torcidas e representa um sentimento muito puro de arquibancada, que é Bando de Loucos, cantada pela torcida do Corinthians. Acho que essa é a música mais legal e eu lembro muito da reação da minha mulher ouvindo pela primeira vez, vendo o vídeo no meio da torcida da Gaviões, os caras cantando. Arrepia qualquer pessoa, até aqueles que não têm envolvimento com futebol. Então pra mim é a música mais bonita porque é a que melhor traduz um sentimento de arquibancada. De fato ali é um bando de maluco torcendo por algo que eles são completamente apaixonados. Eu gosto muito de Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians. Gosto muito dessa. Fiquei na dúvida entre essa e a música que tem a torcida do Grêmio, que é Grêmio, eu te dou a vida, tu é a alegria do meu coração. Eu vou de Corinthians. Aqui tem um bando de louco, porque acho que aquilo fala muito da gana, assim, do torcedor do Corinthians e da loucura mesmo que é pros torcedores que passaram anos difíceis com o Corinthians e que conseguiram nas últimas temporadas ter anos tão bons e tantos títulos e títulos grandes e importantes e que almejavam tanto. Então eu vou com... Aqui tem um bando de louco do Corinthians. A convocação mais bizarra de um jogador pra Copa do Mundo. Qual foi? Eu vou aqui de Henrique, zagueiro, jogou no Palmeiras, que jogou no Corinthians, mas que jogava no Napoli, na Copa do Mundo de 2014. O próprio Filipão diz, naquela convocação, é o nome que mais tem debate ali pra entrar na lista. Acho que tinham outros jogadores jogando em alto nível e o Henrique ali surpreendeu muita gente na hora da convocação do Filipão. O Filipão conhecia o Henrique, né, porque tinha sido campeão com ele em 2012 da Copa do Brasil. E ali acho que contou muito isso pro Filipão, assim, essa confiança. Mas acho que pra Copa do Mundo, se não fosse pra Copa do Mundo, eu teria outros nomes, tá? Jefferson, lateral esquerdo do Inter, convocado pelo Dunga, que eu nunca entendi. Acho que é a mais bizarra de todas pra mim. Mas como é pra Copa do Mundo, eu vou de Henrique, que tava no Napoli na Copa de 2014. Convocação mais bizarra de um brasileiro para a Copa do Mundo, Zé Carlos, em 1998. Lembrando, ele foi convocado a primeira vez para um amistoso contra a Alemanha em março. A convocação final, um mês e meio depois, saiu. Então ele nunca tinha pisado na seleção. Ele saiu de esquecido para convocado para a Copa do Mundo, praticamente. E aí ele só jogou alguns minutos de um amistoso contra o Atlético Bilbao e depois, ponto, foi para a Copa. E lembrando que tinha o Zé Maria, a época que jogava no Parma, era muito mais lateral do que o Zé Carlos. Inclusive, antes do Zé Carlos, ele que vinha sendo convocado, tinha jogado vários amistosos antes disso e depois sumiu das convocações. O Zé Carlos começou a jogar profissionalmente com 22 anos, até então ele era peladeiro com os amigos. Então, de fato, é uma convocação muito doida, né? Qual Mundial de Clubes vencido por um clube brasileiro foi o mais marcante? Pra mim, o Inter, você fala, caramba, o Inter ganhou do Barcelona do Ronaldinho. Você já tinha um abismo grande entre os clubes da América do Sul e os clubes europeus. Lá atrás, por exemplo, 92, que foi um título que me marcou muito, o São Paulo e Barcelona, você tinha uma equiparação um pouquinho maior. Em 2005 já era um abismo claro, assim, o brasileiro chegava lá como uma zebra absoluta. E assim, era aquele Barcelona muito forte, com o jogador considerado o melhor do mundo. No final das contas, deu Inter, então assim, eu acho muito marcante. Aqui dá pra ficar um pouco na dúvida, eu acho. Eu tentei trazer um pouco também pra atualidade, porque acho que
que antigamente a coisa era um pouquinho mais equilibrada. Atualmente eu acho que é muito desequilibrado o futebol brasileiro e o futebol europeu. O nível dos jogadores que acabam ficando no futebol brasileiro normalmente é mais baixo do que o nível dos jogadores que vão pro futebol europeu. Eu poderia ir aqui de Corinthians, porque foi muito marcante o que fez a torcida do Corinthians naquele Mundial. Mas eu vou de Internacional em 2006, Inter e Barcelona. Aquele Barcelona era muito melhor do que o Internacional. A diferença do nível das duas equipes ali era gigantesca. Aquele Barcelona tinha Ronaldinho Gaúcho, que era o melhor jogador do mundo, e ainda assim o Inter foi campeão com um gol do Gabiru, que certamente nenhum torcedor do Inter imaginou que poderia ser. Gustavo Silva sugere pelo YouTube qual é a posição mais difícil de se jogar. Ele até disse que é lateral. Eu vou de lateral também. Eu acho que é a posição mais difícil de jogar, porque eu acho que é a posição não é nem a que corre mais, porque na média todo mundo tá correndo praticamente os mesmos 11, 12 quilômetros, 10. Só que eu acho que o lateral tem a dificuldade de precisar defender e precisar atacar. Principalmente no futebol brasileiro, das pessoas acharem que o lateral precisa muito atacar. Tem várias formas, eu acho, de ser lateral também, né? Eu acho que o lateral é a posição mais difícil. Mesmo que não seja mais decisiva, que são perguntas diferentes. Pra mim é volante, ainda mais no futebol moderno, onde a transição ofensiva começa pelo volante. É ele quem escolhe por onde o time vai começar atacando. Esse volante ele é muito pressionado por uma marcação alta, às vezes, dos adversários, dos atacantes e meio-campistas. Esse cara tem que ter um ótimo passe para sair dessa pressão, às vezes até um jogo de corpo para fazer uma jogada individual. O Busquets faz isso muito bem, o Casemiro também faz legal. Então assim, tanto faz ser primeiro ou segundo homem, saindo mais pro jogo, como o Arthur, por exemplo. Esse cara se exige muito fisicamente dele, tomada de decisão, ele tem que ajudar a construir e tem que ser um exímio marcador, interceptar passe e tal. Então assim, exige pulmão, cérebro, qualidade, é uma posição completa. Melhor goleiro do futebol brasileiro neste momento, eu acho que é o Diego Alves. Ele saiu de um cara questionado quando chegou no Brasil, com muita grife, um cara que já defendeu o pênalti do Messi, do Cristiano Ronaldo e tal, e ele já foi cornetado pela própria torcida do Flamengo, mas acho que ele deu uma resposta. Hoje ele é muito seguro e sabe sair jogando com os pés, é basicamente um goleiro completo hoje no Brasil. O meu voto já foi o Cássio um dia, já foi o Santos, já foi o Douglas, goleiro do Bahia, mas acho que nesse momento, por tudo que fez em 2019 e no início de 2020, Diego Alves. Qual o melhor goleiro do futebol brasileiro na atualidade? Vou de Diego Alves. Acho que ele fez defesas importantes nos títulos do Flamengo na temporada passada, de Libertadores, de Brasileirão. Então, Diego Alves, pra mim, no momento, é o melhor goleiro que tem aqui no futebol brasileiro. Acho que outros goleiros, aliás, acho que a gente tá muito bem servido. O Douglas do Bahia, pra mim, fez um campeonato brasileiro muito bom na temporada passada. O Cássio também segue em alto nível há muitos anos. Mas nesse momento, se eu precisar escolher um, eu vou de Diego Alves. Jogo mais influenciado por arbitragem envolvendo o clube brasileiro. A produção até fala que eu poderia falar de um clube brasileiro contra um clube gringo. De novo, eu vou trazer pra minha vivência, pras coisas que eu assisti. Porque eu prefiro assim, acho que é mais justo até, enfim, pra mim, pelo menos. Eu nem sei qual vai ser o jogo do Formiga e eu espero que vocês não concordem com ele, concordem comigo. Corinthians e Boca, jogo da Libertadores de 2013. O Corinthians tinha sido campeão em 2012, justamente em cima do Boca Juniors, e em 2013 os dois se reencontraram. Carlos Amarilla era o árbitro, teve uma mão na bola no início do jogo, de um jogador do Boca Juniors dentro da área, que poderia ser pênalti pro Corinthians. Teve o gol mal anulado do Romarinho, Romarinho não estava impedido e fez o gol. Teve um gol anulado do Paulinho também. Teve um possível pênalti no Emerson Sheik também. Então aquela arbitragem ficou bem marcada. Eu vou desse jogo aí. Eu acho que a maior influência da história, de fato, foi em 1981, Flamengo e Atlético Mineiro. E aqui eu não tô nem entrando no mérito se o árbitro acertou ou se ele errou, mas ele influiu. A arbitragem foi determinante ali, sendo muito exigente ou pouco exigente, ou não tendo tanto critério. Eu acho até, à época, houve pouca tolerância às faltas, mas ele avisa que, ó, próxima falta mais dura, eu vou expulsar. E aí vem o Reinaldo em cima do Zico, é o melhor jogador do Atlético, expulso, gera um efeito dominó. E o jogo acaba, porque o Atlético não tem mais jogador em campo. Então, de fato, nunca um jogo foi tão influenciado por uma arbitragem, ainda mais um jogo desse tamanho, né? Então, acho que é isso, Flamengo e Atlético em 1981. Bem, é isso. Essas são minhas respostas, esses são os meus argumentos. Agora está nas suas mãos votar ou não, dar o like ou não. Bom, gente, é isso. Minhas opiniões estão dadas, as do Bruno Formiga também, mas óbvio que vocês vão concordar mais comigo, né? Concordei com a Tainá, tá? É o comentário que vocês têm que curtir aqui embaixo. Não é pra curtir, concordei com o Formiga. E aí, quem sabe, eu elimino o Bruno Formiga e sigo no melhor de 10. Beijo, tchau.